Fala galera, beleza? Vamos aí para mais uma resolução de um exercício de mecânica básica. Nesse caso aqui, a análise de posição de mecanismos articulados. Nesse exercício, ele pede o seguinte: um ponto Q teórico se move deslocando do ponto A para o ponto B ao longo da barra 3. Então, o que ele está dizendo? Vai sair, vai sair um ponto daqui e ele vai se deslocar até esse ponto B. É, enquanto a barra 2 realiza um movimento de giro do ângulo θ2 de 30 graus, então esse valor aqui, esse ângulo é de 30 graus, até 120 graus. Então, aqui essa barra que está em 30 graus, ela vai girar até 120 graus, que é justamente quando forma aí um ângulo de 90 graus entre as duas, porque 120 menos 30 dá aí o ângulo de 90. Então, o mecanismo vai estar exatamente nessa posição. Vou redesenhar até aqui. Então, aqui a gente tem 30, para cá a gente tem 120 e complementando aqui a gente tem 60 graus. E estes movimentos acontecem simultaneamente. Calcule o deslocamento absoluto no sistema XY nesse ponto Q. Então, o que está acontecendo? Ele está saindo do A e vai parar até o B. Porém, o ponto de início é esse A e ele vai até aqui o ponto B nessa barra. Então, vou chamar aqui de A' e aqui de B', que é quando o mecanismo está a 120 graus. Dessa maneira, o que vai ser esse deslocamento? Vai ser justamente essa distância aqui, ó. É esse Dzinho. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, olhando no desenho, percebe-se que a gente tem um sistema aqui, ó, de coordenadas x e y. Então, vamos usar ele ao nosso favor. Vamos descobrir aqui qual é a coordenada desse ponto A e qual é a coordenada, na verdade, desse ponto A aqui e desse ponto B, B'. Uma vez que a gente precisa dessas duas posições para achar essa distância aqui. Primeiramente, vamos estar descobrindo aqui qual que é a altura dessa barra. Dessa maneira, a gente pode estar fechando um triângulo aqui, retângulo, com as seguintes medidas. Que é o ângulozinho de 90, aqui é aquele ângulo de 60, e a gente quer descobrir essa componente x e essa componente y. E a gente já tem esse comprimento aqui, que é o O2A, que é de 3 inches. Dessa maneira, a gente vai estar usando aí a função cosseno de 60, que é igual ao cateto adjacente, que é esse x aqui, sobre a hipotenusa, que é 3. E vamos estar utilizando também a função seno de 60, que é igual ao cateto oposto, nesse caso o y, sobre a hipotenusa, que é 3. Aqui jogando esses valores na calculadora, vamos descobrir que x é igual a 1,5 e y é igual a 2,59. Então, já temos o seguinte. Essa altura aqui é 2,59. E essa distância aqui é igual a 1,5. Agora, vamos fazer fechar mais um triângulo aqui. Percebe-se que essa barra aqui tem comprimento total de 6 inches. Então, esse comprimento total aqui, ó, tem 6. Ficou ruim de desenhar aqui. E o nosso deslocamento é justamente esse valor. Aqui a gente já pode imaginar um triângulo aqui, ó, dessa maneira, onde aqui a gente precisa agora desse tamanho e precisa desse. Para descobrir esse tamanho aqui, é fácil. É somente fechar mais um triângulo aqui, ó. Vou puxar ele para cá.
que é justamente aquele primeiro triângulo ali da figura, onde a gente tem o ângulo de 30 graus. A gente quer descobrir esse tamanho y e essa distância x. Novamente, esse cateto vale 3, que é esse valor aqui. Dessa maneira, o raciocínio é análogo. A gente vai usar a função cosseno de 30. Cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre hipotenusa, que é 3. Da mesma maneira, seno de 30 é igual ao y sobre 3, cateto oposto sobre hipotenusa. Com isso, a gente vai descobrir que x é igual a 2,59 e y é igual a 1,5. Então, aqui novamente, a gente descobriu que esse y aqui, essa alturinha aqui, é 1,5. Então, vamos fechar aqui, ó. 1,5. E este x aqui é 2,59. Fazendo 6 menos 1,5 e menos 2,59, a gente vai achar que esse pedacinho que resta aqui tem um tamanho de 1,91. E analogamente, que 2,59 menos 1,5, a gente vai achar que esse tamanho aqui é 1,09. Com isso, a gente já fechou todas as medidas desse triângulo aqui. A gente tem a diferença dessas duas alturas, desses dois triângulos, que é justamente esse 1,09. Então, desenhar aqui, ó, o D. Então, a gente tem 1,09 aqui, que é a altura desse triângulo. E também tem essa distância aqui, que é 6 menos essa diferença aqui, que é 1,91. Aqui agora é fácil, é somente usar Pitágoras. Então, D é igual a 1,09 ao quadrado mais 1,91 ao quadrado, isso aqui sobre a raiz, né? Então, o deslocamento vai ser a mesma coisa de 2,199 inches. Existem várias maneiras de fazer esse exercício. Aqui só gasta essas relações trigonométricas mesmo, mas o raciocínio de qualquer outra maneira que você for fazer é análogo. Você poderia ter traçado um triângulo aqui, já que essas duas barras têm o mesmo comprimento e aqui está alinhado. Essa barra possui esse mesmo tamanho, aqui a gente possui esse ângulo de 90 e esse ângulo aqui é igual para as duas. Então, o raciocínio é análogo. Você poderia fazer a diferença entre os pontos, depois de achar as coordenadas, né? Então, aqui teria a coordenada xy, aqui teria outra coordenada xy. Você faz a distância entre pontos, só que aí é mais complexo, né? Então, a maneira mais fácil que eu achei para resolver esse exercício é esse. Espero que tenha ajudado alguém. Valeu! Se você gostou e pode te ajudar, né? Não esquece de deixar seu like, deixar um comentário aí embaixo. Me ajuda bastante a estar trazendo novos vídeos. Valeu!